vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é bom estarmos aqui nesse podcast, chamado de Podcast Terapêutico. Eu sou Elisama, graduanda em Psicologia e é um prazer. Sou anfitriã e apresentadora deste programa. E hoje nós vamos falar de um assunto que realmente mexe muito com a gente. Irrita. Viu minha expressão de irritação? Você já se perguntou assim, por que algumas pessoas perdem a paciência ao volante, enquanto outras permanecem calmas? Ou como o estresse do trânsito pode impactar minha saúde mental? Você já se perguntou? Hoje nós vamos analisar esses e outros aspectos relacionados ao trânsito, trazer insights da psicologia para entender melhor nosso comportamento no trânsito. Vamos conversar com um especialista no assunto, vamos ouvir algumas histórias, muito provavelmente nós vamos ouvir histórias. Existem ciclistas que já sofreram acidente de trânsito, pedestres que já sofreram acidente de trânsito, existem colisões, é muito complexo e hoje a gente vai realmente desvendar esse mistério, porque afinal o trânsito não é apenas sobre chegar ao destino, mas também a jornada, como se chega e como nos transforma. Vamos falar aqui com o nosso amigo Paulo. É um prazer, Paulo, estar aqui com você agora de verdade. Agora é de verdade. É um prazer muito grande estarmos aqui com o nosso amigo Paulo, agora de verdade. E eu vou explicar o porquê de verdade. Tudo começou, essa questão do podcast, com um trabalho que um professor nosso muito querido, chamado Zé Paulo, da faculdade onde a gente estuda, passou um trabalho sobre trânsito. E Luciana convidou Paulo para a gente fazer uma entrevista. E daí surgiu o desejo de fazermos esse podcast. E estamos até aqui. É um prazer enorme. Você é um pioneiro aqui também nessa história, tá bom? Quando esse podcast ficar famoso, rico, importante, internacional, você também será citado, Paulo. Que bom, Elisa. Muito prazer estar aqui novamente com Luciana, você. Receber esse convite novamente me faz me sentir muito bem. Significa que gostaram de alguma coisa, né? Gostamos muito. Então vamos lá. Vamos lá. Fala aí, você, sua profissão, se apresente para nós. Pronto. Eu sou bacharel em Direito, advogado, embora não esteja exercendo, e sou especialista em trânsito e em didática e metodologia do ensino superior. O trânsito ele é uma paixão porque não há como viver sem trânsito, sem ir e vir. Sim. Então vamos falar um pouco, além das normas técnicas, também sobre o comportamento no trânsito. Maravilha. Temos aqui a nossa bonequinha, a nossa psicóloga boneca. Pode chamar assim, porque é muito linda, não é? Linda. Muito linda. Se apresenta para nós, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Ellen Matos, psicóloga clínica, terapeuta de casais. Maravilha, Ellen. Prazer estar com você. E eu sou Luciana, graduanda em Psicologia, e é uma honra ter esses convidados conosco aqui. E vamos aprender bastante hoje. Vamos sim. Vamos sim. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, Paulo, é o seguinte: quais os principais desafios enfrentados no combate à violência no trânsito? O trânsito, ele é violento, ponto. Mas o trânsito é violento em si ou porque as pessoas trazem a violência para o trânsito? Pois bem, quando eu estava revisando o que iria falar hoje, melhor dizendo, vi ontem um vídeo que está circulando nas redes sociais de um acidente de trânsito e aí teve uma confusão generalizada. Não sei se vocês chegaram a ver lá nas imediações do bairro Aeroporto. A sua pergunta, Elisama, tem a ver com comportamento necessariamente e empatia. Sim. O trânsito, como você falou no início, não é só chegar, é o percorrer. Portanto, quando a gente sai de casa, e eu digo sempre, quando eu vou falar sobre o trânsito, ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou cometer um acidente, vou me envolver no acidente, né? Ninguém sai com esse propósito, mas as pessoas, de uma certa forma, também não, como eu diria,
ela não faz um estudo prévio do seu próprio comportamento. Como é que eu estou naquele dia? Porque temos que pensar sobre isso. Como é que eu estou naquele dia para pegar um volante, para pegar a condução de um veículo? Então, eu diria que, para a sua primeira pergunta, que a empatia e o comportamento tem grande influência aí na violência do trânsito. Aí eu vou perguntar para a Ellen rapidinho aqui uma coisa, é a questão do trânsito. Ellen, pode impactar a saúde emocional e o bem-estar da pessoa, essa questão da violência no trânsito? Certamente, porque cria um espaço ali de vulnerabilidade, de medo. Então, quando você está diante de uma discussão, uma briga de trânsito, você pode experimentar ali sintomas de ansiedade. Para alguém que já tem algo ali mais incisivo, até uma crise de pânico. Então, isso pode gerar, não só naquele momento, experimentar situações emocionais ruins, né, esses comportamentos, mas com efeito prolongado. Então, nós temos o próprio transtorno de pânico, que a pessoa pode ter aquilo ali como gatilho e aquilo ali percorrer vários outros momentos da vida dela por conta daquele único gatilho. Interessante. Paulo, como as leis de trânsito podem ser aprimoradas para reduzir acidentes e melhorar a segurança? Veja, Luciana, o direito ele é dinâmico, não é? Na medida que a sociedade ela vai se modificando, o direito também vai se modificando para se adequar àquela realidade. Eu diria que o Código de Trânsito brasileiro, juntamente com as normas do CONTRAN, são suficientes para que nós tivéssemos um trânsito seguro. O que ocorre, porém, na minha opinião, é que determinadas atitudes dos condutores ou dos atores do trânsito, seja ele pedestre ou condutor de qualquer veículo, a punição deveria ser mais rigorosa em alguns casos. Sim. Existe, não é, uma preparação para você ser habilitado. Contudo, eu digo que essa preparação, ela não prepara para conduzir, ela prepara para a pessoa se tornar habilitada. Ou seja, ela adestra as pessoas para se tornar habilitada. Mas ninguém lembra, logo após a habilitação, ninguém lembra de como deve se comportar. Quando há abordagem, em algumas vezes as pessoas sequer sabem que determinadas atitudes configuram infração de trânsito. Sim. Então, em determinados casos, a lei deveria sim ser mais rigorosa. Porque, repito, o Código de Trânsito é completo, ele prevê muitas penalidades, ele prevê a educação para o trânsito, que é um conhecimento prévio, mas o que falta de fato é efetividade no cumprimento das leis. Sim, se nós fizéssemos isso em todas as esferas da federação, sim, nós teríamos um trânsito muito mais seguro. Então, o que falta, eu diria, de forma sucinta, que o que falta é efetividade no cumprimento das leis. Agora, você me diz o seguinte, existe algum projeto em andamento que nos ajude a melhorar essa infraestrutura, sei lá, a segurança no trânsito? Existe algum projeto? Porque, na verdade, eu acho que às vezes falta interesse, né? Eu tenho tantos projetos, mas eu não tenho interesse em fazer vigorar. Pronto. O trânsito ele é multidisciplinar, né? A gente passa pela engenharia, pelo direito, pela própria psicologia, pela geografia. E como o trânsito está dividido em 3 esferas, União, Estados e municípios, cada um tem dentro da sua competência, tem a liberdade de fazer os próprios projetos. Aqui em Aracaju, nós costumamos fazer palestras em escolas, em empresas, inclusive na vara de execuções de medidas de penas alternativas no fórum ali do Orlando Dantas. Então, a gente tem participado dessa forma, agindo de forma prévia para que o trânsito se torne mais seguro, além de investir na infraestrutura. Embora eu digo que deixa a desejar, mas é o que tem sido feito. E essa pergunta em especial, talvez um gestor do órgão de trânsito fosse mais apto a responder sobre isso. Ellen, frustração, raiva,
vou pegar o meu carro agora, vou para o trabalho ou vou para a escola. Essa raiva, essa frustração, essa ansiedade, ela vai impactar quando eu chegar lá no meu trabalho, no ambiente que eu preciso, né, estar bem, no meu relacionamento interpessoal? Certamente, porque essas dificuldades que nós passamos no trânsito, elas impactam no equilíbrio com a nossa vida, com as nossas relações. A gente não consegue ser uma pessoa dentro do carro, sair do carro, passo por um portal e saio renovada. Não, Isso. a carga de estresse que eu tiver, eu levo para onde eu for. Eu tenho que ser muito profissional e ter muito autocontrole para conseguir não direcionar aquilo ali para o ambiente. Mas vai acontecer e vai interferir, principalmente nas relações. Se você está com o nível de estresse alto, com a sua irritabilidade alta, a longo prazo, né, essa exposição também pode influenciar ali em comportamentos de sono. E essa privação de sono ela é altamente irritante. Então, você vai, sim, descontar aquilo ali dentro das suas relações com coisas que não tem nada a ver com o que gerou o problema, mas que certamente vai prejudicar as suas relações, seja familiar, afetiva, profissional ou qualquer outra delas. Então, há uma influência direta. A influência direta. Paulo, como a educação para o trânsito pode ser mais eficaz na formação de motoristas mais responsáveis? Eu vou ser crítico agora com a atuação do Estado. Não do Estado de Sergipe, mas do Estado como um todo. Nação, estados, próprios estados e municípios. O Código de Trânsito prevê que a educação para o trânsito deveria ser em todos os segmentos da educação. Sim. Mas o que é que a gente vê sobre educação ao longo da vida? Absolutamente nada. A gente só percebe o que é trânsito de verdade, que a gente, ao longo da vida, não percebe que somos verdadeiros atores e atores protagonistas do trânsito. A gente não percebe isso. O trânsito começa quando a gente sai na calçada. Quando a gente sai na calçada. Ali na calçada, diferente do que as pessoas pensam, é via pública. Então, saiu, nós já estamos inseridos no trânsito. É interessante, né, Paulo? Sim. Porque, assim, uma hora você é pedestre, mas na outra hora você é motorista. Ou na outra hora você é ciclista. Sim, sim. Então, a pessoa precisa ter a consciência. Você está fazendo parte do trânsito. Exatamente isso. E aí eu falo da omissão do Estado. Sim. Se o Código de Trânsito... Veja como as leis de trânsito, as normas de trânsito são desprezadas pelo Estado. Se o Estado diz que deve estar em todas as esferas de ensino, quando é que a gente vê isso? Só quando nós decidimos, efetivamente, claro, nos tornar habilitados. Sim. Mas a gente não ouve falar de trânsito no ensino fundamental. A não ser numa no ensino campanha médio, específica. a não ser numa campanha muito específica. Mas imagine se a gente construísse cidadãos para o trânsito ao longo dos anos. Fatalmente, haveria uma redução significativa de acidentes, porque são muitos acidentes, eu vou falar logo mais, são muitos acidentes que acontecem em todo o país, como se verdadeiras... É um número tão expressivo que como se verdadeiras cidades deixassem de existir em decorrência do trânsito, da violência. É muito forte, né? Exato. E assim, dado o contexto atual, a sociedade ela caminha para um caminho muito imediatista. Então, nós precisamos considerar essa dinâmica atual e ter políticas públicas que tragam iniciativas nesse sentido para que haja ampla conscientização, não só em ações ali, iniciativas muito pontuais, mas trazer isso como corriqueiro, porque cada vez mais nós queremos tudo mais rápido, estamos imediatistas, porque é a maneira como a globalização nos conduz. Então, a gente precisa trazer isso para dentro da sociedade, de modo a educar e trazer esse cenário de fato como real, porque a gente está ali como ator protagonista desse movimento. E assim como cidades deixam de existir, são pessoas que você ama que deixam de existir. Quando a gente tiver essa percepção que quando alguém perde a vida no trânsito, aquele alguém para mim talvez seja indiferente, mas aquele alguém ali é a vida de alguém, você tem uma outra perspectiva, você é mais contido, você é mais cuidadoso nesse sentido. E se não houverem essas iniciativas, realmente não vai funcionar. Tanto foi boa a sua participação da outra vez no nosso podcast, Paulo, que eu me lembro de um exemplo que você deu de uma escola que estava fazendo um... Eu ia falar sobre isso. Fale, deixa ele falar. Mas, não, a gente fez um projeto numa determinada escola, claro,
que eu não vou dizer o nome, e a gente fez alguns bloquinhos de autuação, para que os alunos pequenos, infantes, autuassem os seus pais quando presenciassem qualquer cometimento de infração. Isso. Para surpresa nossa, os pais cometeram tanta infração que eles foram pedir na direção da escola que acabassem com aquilo, porque não estavam mais suportando. Como é que a gente pretende um trânsito seguro se os pais tiram essa oportunidade das crianças? Ensino, de aprendizado. Né? Muito sério, muito sério. Agora, quais seriam as estratégias psicológicas para ajudar as pessoas a lidar melhor com esse estresse e essa ansiedade causada pelo trânsito? Nós vamos precisar ir e vir para todos os espaços da nossa vida. Então, nós precisamos investir em qualidade de vida para melhorar essa tolerância ao estresse que a gente sabe que vai passar. Então, investir em atividades de lazer, respeitar os horários de descanso. Então, essa privação do sono, ela afeta muito a irritabilidade, o que deixa você mais propenso ao estresse, a ter comportamentos agressivos dentro da dinâmica do trânsito e estar menos atento. Então, sono, qualidade de vida, a própria terapia, às vezes você tem ali uma impulsividade acentuada que você mesmo nem detecta. Você tem uma propensão, vivo brigando, não só no trânsito, na minha vida. Mas eu acho que o problema é do mundo, não tem nenhuma questão comigo. Então, esse cuidado, investimento em lazer, investimento em descanso, certamente vai reduzir esse imediatismo e esse impacto, esse nervosismo dentro da dinâmica do trânsito. Bem verdade que a tecnologia ela pode ajudar a gente de alguma forma, não é? E como é que essa tecnologia pode nos ajudar a aumentar essa segurança dos usuários das vias? Eu vi essa semana uma reportagem que diz que vamos ter câmeras que pegam até 2 quilômetros, né, as infrações, passando em locais errados, né, ultrapassagens erradas. Vi também que dirigir com celular, né, multas de até R$7.000. Você acredita que mexendo na bolsa, no bolso do brasileiro, melhoraria essa situação? Ou que nem assim o brasileiro, eu acho que a multa tem que ser de 10 mil, perda de carteira e tudo, porque é agressivo. Eu que pego estrada, né, BR todos os dias, eu vejo cenas que você diz assim, meu Deus, você não está só colocando a sua vida em risco, você está oferecendo riscos reais para outros. Né? Sim, sem dúvida. Como a tecnologia pode ajudar nisso? A educação para o trânsito, como eu falei no início, ela deve ser praticada a longo prazo. Se a gente quer que cidadãos sejam excelentes condutores no futuro, a gente tem que começar a investir agora. Coisa que nunca aconteceu. Sim. Aí você me pergunta, a punibilidade vai ajudar? Vai e muito. Porque, infelizmente, é a fala, as palavras que as pessoas de fato respeitam. Né? A gente vai dar palestras, as pessoas se convencem. Note, por exemplo, o que aconteceu quando eu fui ministrar uma palestra na vara de execuções. A gente tem um convênio com o Tribunal de Justiça e a gente vai ministrar algumas palestras para as pessoas que foram pegas na lei seca. Após eu ministrar a palestra, um aluno, né, ou um apenado, lá fora do fórum, chegou para mim e disse assim, professor, eu já fui pego de novo. Eu tenho que assistir a palestra novamente, porque o problema para ele não era ter sido pego, era ter que assistir a palestra novamente. Então, como é que a tecnologia vai ajudar? Vai ajudar. A gente tem que utilizar essa tecnologia de modo que, na medida do possível, retire esses mal condutores das vias. Por exemplo, tem um projeto aqui e a instalação de semáforos aqui na cidade que o objetivo é observarem qual via vem mais veículos. E na medida que as vias aumentam o fluxo de veículo, então o semáforo inteligente calcula, libera, torna aquele sinal que tem mais veículo. Torna aquele sinal, aquele fluxo tem mais veículos verde e o outro tem menos veículo vermelho. Então a tecnologia não há hoje como pensar em trânsito sem a tecnologia. Porém, como você falou, existe também o contrário.
todas as vezes que as pessoas param no semáforo, por exemplo, pegam o celular para ler a mensagem, para ver o Instagram, para ver o Facebook. E existe previsão legal de punibilidade, mas as pessoas só aprendem, de fato, no bolso, infelizmente. Bolso, né? Aprendem naquele momento, né? Parece que... Eu não sei não para onde caminha a humanidade, viu? Eu não... Tô aqui pensando, fazendo psicologia para ver se entendo, mas não tá dando certo não ainda. Sigmund Bauman disse que as relações sociais estão cada dia mais fluidas, né? A gente não tem mais aquela solidez. Infelizmente é isso. Muito triste. Nós temos a pergunta do ouvinte. E a pergunta desse ouvinte vai para a Ellen. Vamos ver o que ele tem para você, Ellen. Vamos lá. Oi, meu nome é Aline. Como o trânsito afeta a capacidade de uma pessoa de manter uma rotina equilibrada e um bom estado psicológico? Perfeito. O trânsito, ele implica na mudança dessa rotina, na mudança dessa dinâmica. Quando nós precisamos estar expostos ali a um trânsito, normalmente brasileiro, né, horário de pico. Então, você está exposto ali a situações de estresse, a situações de risco, muitas vezes, pela imprudência de alguns condutores. Isso certamente vai gerar uma carga maior de tensão. Essa tensão a longo prazo, ela vai implicar ali, a partir dessa exposição demasiada, também questões com sono, questões com compulsão, com vício. Então, eu não fumava, mas eu passei a passar tanto tempo no trânsito, tanto tempo ali no congestionamento, fui ficando estressado, via todo mundo fumando, peguei um cigarro e hoje eu não consigo mais parar de fumar. E aí vai retroalimentando isso. E também vai implicar, né, no curto prazo, nessa questão do estresse, da irritabilidade, dessa questão das relações, deixa você um pouco mais agressivo em virtude de tudo que você presencia, e pode também favorecer ali alguns comportamentos de medo, de sentir-se vulnerável diante daquela dinâmica, do medo de algum acidente acontecer. Então, nós temos diversas pessoas hoje com quadros de síndrome do pânico que têm pavor de sair de carro, de ônibus, que até tiram a habilitação, mas não conseguem dirigir com medo de algum acidente acontecer por conta dessa questão social, da imprudência, que é algo coletivo hoje, é de fato uma questão social. É uma questão social. Paulo, quais são os impactos econômicos da violência do trânsito e como podem ser mitigados? Eu vou interromper aqui isso, porque parece-me que é uma... Vamos dizer assim, não é intencional, tá, gente? Não é. Mas parece que eu não aplico as leis, porque não aplicando as leis acontecem acidentes, eu alimento o sistema de saúde. Eu estou falando, né, bem má, eu estou sendo. E aí eu alimento funerária, eu alimento rede de farmácia. Porque, gente, quantas coisas seriam evitadas, não é? Eu não precisaria... Ao invés de investir na saúde, porque aquele rapaz aquela moça quebrou o fêmur, agora eu invisto em educação. Eu invisto nas vias públicas. Não, parece-me que tem uma... Eu acho que é implícito, não é? Não é intencional. Não é seríssimo. Essa pergunta ela é bem interessante. E se a gente for parar para pensar todos os impactos, a gente vai acabar ficando triste. Muito triste. Mas vamos pensar sobre eles, pelo menos, de forma superficial. Quando a gente vai... Por exemplo, tem um acidente na cidade com um motociclista, por exemplo. Veja o que o Estado investe para salvar esse motociclista, que, na maioria das vezes, me perdoe, motociclistas, agem de forma imprudente. Mas aí teve um acidente com vítima. Aí são deslocadas 2 motolâncias. Se tiver grave, vai chamar uma ambulância. Lá no hospital vai ocupar uma maca que poderia estar sendo ocupada por alguém que teve um infarto, que teve um AVC, que não teve culpa. Médicos, fisioterapeutas, e essa pessoa ainda depois vai ficar às custas da Previdência. Aí aquele que a Elisama falou, aí vai retroalimentando o sistema, farmácias ganham, e tem seguro. O que falta, para se ter uma ideia,
academia de direito, não existe direito de trânsito, que é uma coisa que faz parte da nossa vida. Como é que não existe direito de trânsito na academia de direito? Eu, particularmente, acho um absurdo. Não entendo. Eu não entendo. Porque o trânsito está ligado diretamente à nossa convivência, como você bem falou. Saiu na calçada, já estamos participando do trânsito. E estudando na psicologia, né, que a gente fez a matéria Psicologia do Trânsito, eu fiquei surpresa com tanta coisa que perpassa o trânsito. E eu não tinha noção. Né? Olha que eu não tenho 15 anos. Mas é impactante mesmo. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quais são as principais estatísticas relacionadas à violência no trânsito? E como elas influenciam na política pública? É uma pergunta difícil? É. Ela precisa de dados, sim. Mas como? Há cerca de 33 mil pessoas morrem por ano no Brasil. Eu disse morrem. Fora aquelas que ficam sequeladas. Fora aqueles acidentes que não tiveram tanta gravidade. Mas aqui, para você ter uma ideia, até hoje, aqui em Sergipe, ou melhor, em Aracaju, houve 2.294 acidentes, sendo que 829, só em Aracaju, 829 acidentes em Aracaju, até hoje, foram com vítimas, sendo 38 fatais. Estou falando do menor estado da capital, do menor estado da federação. Né? Olha que número gigantesco. Um número gigantesco. E fora aqueles que o órgão de trânsito não é acionado. Então, existe uma estatística que diz que 6% é problemas da via, 4% problema de sinalização e 90% é humano. Sim, sim. Então, se nós mudarmos o comportamento, ainda que a longo prazo, a gente fatalmente vai reduzir esse número. Sim. Isso. E aí é preciso, né, que tenha essa conscientização geral, porque assim, como tem essa questões, né, dos motociclistas, hoje a gente não vê essa consciência social também dos condutores de veículos, no sentido de separar ali aquele trecho para que o motociclista possa passar em segurança. Então a gente precisa ter essa consciência geral para que a segurança no trânsito seja de fato possível. Pronto. Estamos quase finalizando nosso programa. Com um pouco de tristeza, né? Porque já vamos pegar o trânsito, não é? Como as parcerias entre órgãos governamentais, empresas privadas e a própria sociedade podem contribuir para a organização e segurança no trânsito, Paulo? Veja, a gente, enquanto cidadão, servidor público que se preocupa com o trânsito, a gente tem uma preocupação de estar sempre conscientizando, fazendo parcerias, e ministrando palestra, promovendo campanhas educativas, blitz quando necessário. E a gente recebe diversos convites de diversas empresas para ministrar palestra para os seus funcionários. Contudo, essas parcerias, essas palestras, elas se tornam tanto quanto inócuas, porque as pessoas não querem, de fato, mudar, infelizmente. Sim. Então, a gente tem que continuar, evidentemente, insistindo, buscando essas parcerias, fazendo com que as pessoas sejam responsabilizadas, conscientizadas a nível de empresa, a nível de escola, para que a gente, pelo menos, eu vou ter fé, a médio e a longo prazo, a gente possa mudar isso. Entendi. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, não é verdade? Vamos lá, Lu. Quais são as perspectivas futuras para a redução da violência no trânsito e para a promoção de um trânsito mais seguro e consciente? Perspectiva, para mim, tem a ver com fé. E fé
Eu, Paulo, tenho muitas. Tanto é que eu não desisto do trânsito. Não sei se vocês lembram, mas antigamente, quando as pessoas tinham uma resistência em deixar o fumo, houve muitas promoções do Ministério da Saúde dizendo que era errado, que causava câncer. E aquelas imagens na carteira de trabalho. Até que na carteira de cigarro. Perdão, na carteira de cigarro. Na carteira de cigarro. Até que as pessoas meio que se conscientizaram disso e houve uma redução de fumantes. Eu espero que a gente trabalhando, no futuro, as pessoas possam se conscientizar de tal modo que saiam no trânsito dizendo, eu vou percorrer bem e chegar ao meu destino bem. Como você falou, Elisama, no começo. A gente tem que praticar a empatia, porque nós somos um tanto quanto egoístas. Como é que eu penso no trânsito? Depende da posição que eu estou. Se eu sou motorista, eu vou pensar como motorista. E quero que todo mundo me respeite. Se eu sou pedestre, eu vou pensar como pedestre. Mas eu, enquanto motorista, não respeitei a faixa de pedestre. Mas eu quero que, enquanto pedestre, o motorista me respeite. Então, a gente tem que ter essa empatia e essa mudança de comportamento. Perspectiva. É a fé que eu tenho. É sobre isso, gente. Neste programa de hoje, nós destacamos como comportamento humano as nossas emoções, as nossas atitudes influenciam diretamente a segurança no trânsito. O trânsito é um espaço coletivo e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para garantir que ele seja seguro. Mas não é seguro só para mim, é seguro para todos. A empatia, a paciência, respeito às regras de trânsito são fundamentais para reduzir o risco e salvar vidas. Nós agradecemos a participação de vocês. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Luciana. Que a gente consiga, a partir de nós, fazer um trânsito melhor, mais respeitoso. Eu aprendi com meu pai que se você vai sair para chegar em algum lugar, o carro é apenas um meio. Você tem que ter responsabilidade com o seu horário para sair antes. Sim. Não é para você não precisar ser tão agressivo no trânsito porque precisa cumprir um horário. Então, a gente espera ter ensinado algo a vocês. Vamos fazer um trânsito mais responsável. A psicologia perpassa por tantos assuntos. E é tão lindo ver que a mente humana é capaz de compreender. Se você já compreendeu esse assunto, vamos colocar em prática. E outra prática que a gente pede é dê o like, compartilhe, envie para os seus amigos, inscreva-se no Instagram, no Facebook, onde você tiver de rede social, que tiver o podcast, você faça lá a sua parte, porque a gente não pede nada, mas entrega tudo que você precisa para ter uma vida mais saudável e feliz. Obrigada a todos e até o próximo programa.